Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cooperativismo de Crédito com Ricardo Coelho, direto ao ponto. Dando continuidade aos vídeos do efeito do voto digital na liderança, nesse vídeo veremos os aspectos da liderança perante ao voto digital. Bem-vindos! Veremos agora os efeitos do voto digital na liderança, mas sobre o aspecto específico deles, da liderança. Primeiro que eu creio que em 2 ou 4 anos, 100% dos votos da cooperativa de crédito serão digitais e sigilosos. Então veja, a legislação e a tecnologia estão preparadas para tal, mas nossos líderes, sócios e estatutos não estão. Tanto é que o voto digital tem que ser sigiloso, como diz a nova resolução, e nós estamos fazendo votos digitais sem que o estatuto tenha feito uma AGE para alterar isso, porque o nosso estatuto, em conceito, seguia a norma presencial. E o voto presencial, mesmo por delegado, está apaziguado, então não há muito o que mexer aqui, porque bem ou mal o Banco Central aceita esses modelos que eu comentei antes para nós, de voto presencial, voto por delegado, vereador, por delegado de livres, estão todos eles sendo aceitos pelo Banco Central. E a liderança vai ficar em xeque, porque agora você não tem mais proximidade. A compressão e a confiança, os líderes, seja do conselho ou da Direx, eles vão ter muito pouca presença frente aos sócios. Então vão ter que reinventar essa forma. E aí eu coloco que a situação deverá rever suas estratégias para ser continuidade. Porque, como está hoje com o delegado, isso há um favorecimento. Mas agora, sem delegados, muita coisa pode acontecer. E uma das coisas importantes é que o voto digital permite a liberdade total do voto, o individualismo. Nós vimos isso agora numa grande cooperativa que conseguiu fazer metade das suas pré-assembleias presenciais e metade digitais, que nas digitais a participação que os sócios queriam nas sobras e como seria colocado em conta corrente esse percentual foi extremamente maior no digital, que ninguém apareceu, e olha que eram delegados lá. Não estou falando do voto meu em casa. Era uma pessoa que, em conceito, é uma pessoa bem apaixonada pelo cooperativismo. E aí ele é individualista. E também votaram um fundo, e esse fundo também, a participação dele no presencial era, vamos colocar X%. Quando foi nos votos delegados, esse número caiu um monte. Por quê? Querem mais dinheiro para eles. Então, muito cuidado, que é um cenário novo. Temos que rever. Nós estamos diante de uma mudança muito bruta. O voto digital, então, ele não vai guardar a representatividade regional. Tá? Hoje, minimamente, eu a tenho pela figura do delegado. Quando há uma boa votação, porque eu voto o delegado e fica 3 anos sem fazer atividade naquela micropraça onde ele foi eleito, o que ele está representando? Né? Pouca coisa. Então, nós vamos ter agora uma figura dos sócios líderes regionais. Então, eu posso ter muita surpresa com sócios líderes. Esses sócios líderes podem ser um ex-vereador, alguém que tenha muito acesso à mídia social, alguma pessoa muito influente na região, e ele vai fazer muito voto, ele vai poder usar a mídia para mudar todo o status quo atual. Outra coisa importante, né, alguns de vocês conhecem o Net Promoter Score, que é mais ou menos qual que é o engajamento dos meus sócios para com a cooperativa, para dizer quantos deles sugeririam nos seus pares que também tivesse a cooperativa. Isso é muito complicado, porque se eu tiver uma agência que, em especial, só dê muito crédito, que as pessoas não têm esse amor tão forte pelo cooperativismo, e eles tendem a ter uma avaliação muito ruim. Então, se eles têm uma avaliação pior do NPS, que eles vão sugerir pouco a cooperativa para terceiro, no voto isso também vai ser representado, porque é um comportamento pessoal deles. Então, eles votam sozinho no NPS e vão votar sozinho também no voto digital. E aí vocês vão ver que as pré-assembleias tornam-se necessárias, porque eu vou precisar reunir todos numa GO virtual, num dia só. As pré-assembleias podem existir, mas elas não podem mais existir na figura do delegado. Vai ter que ser feito uma discussão um pouco diferente nessas pré-assembleias, e não votando, e sim dando conhecimento presencial. Mas veja, em alguns lugares está quase diminuto, já quase impossível fazer. Imagine fazer uma GO
numa cidade com 300 mil habitantes, 500 mil habitantes, para fazer uma pré-assembleia, que as pessoas vão lá e não votam. Vai explicar o quê? Quer dizer, teria que ter uma atratividade enorme, e aí começa a virar quase uma festa e não uma participação societária efetiva. E aí as pré-assembleias votantes, como eu comentei, podem e tendem a induzir votações. Então, como eu falei, abre-se o processo assemblear um mês antes, vão votando e tudo isso vai interferindo na forma que as próximas vão opinar. Ou seja, em tempo real, num dia aberto, todo mundo votando digitalmente na sua casa, no escritório, seja onde for, nós não temos nenhuma interferência. Ou seja, é aquilo que a cooperativa fez, é aquilo que ela divulgou, é aquilo que ela conseguiu passar, é o que vai estar representado. Lembrando sempre que pode ter no voto digital interferências agora no mundo digital, que nós sabemos ele é imprevisto. E agora, olhando, quando eu faço assembleias, até algumas que eu vi virtuais, foram fusões fáceis, foram distribuição de sobras, foram temas tranquilos. Eu fico imaginando um voto digital para uma AGE, para fusão, eleição, remuneração, mudança estatutária. Isso tudo fica muito mais complexo. Quer dizer, eu posso acordar com a outra cooperativa que nós vamos fusionar e quando eu abro o voto digital, aquilo que estava tão fácil, que hoje é um pouco fácil com a figura do delegado, ele pode se tornar pouco seguro. Olhando também as fusões, né? Os acordos prévios podem não se efetivar, como eu comentei agora. E também, quando eu fusiono uma outra cooperativa, eu trago também a possibilidade do voto digital. Então, essa cooperativa que eu fusionei, ela pode, por uma facilidade digital, na próxima eleição, voltar a ter a cooperativa agora incorporada. Então, muito cuidado com isso, porque são cenários que eu estou desenhando que eu acredito que possa acontecer. E a outra situação é estranha, né? Eu sou incorporadora e eu não tenho delegado, a outra tem delegado. Como é que fica? Ou eu tenho delegado, outra não tem. São situações muito peculiares, então é bom que todas não tenham delegado e que o voto seja ou presencial, enquanto possível, e na sequência já todo mundo com voto digital. Nós já vimos antes que um dos aspectos da liderança que precisa ter um novo olhar é para delegado. Já comentamos bastante sobre isso, mas não tem votação sigilosa hoje. Hoje é fraco e frágil sua representatividade. Eu acho isso e o Banco Central também está extremamente desconfortável com isso. A evolução desconhecida na participação e engajamento, eu não consigo medir isso, ninguém monitora. Se o Estatuto diz que eu represento 1.500 pessoas e se na pré-assembleia teve 7 pessoas. Ninguém está monitorando isso. Ou seja, será que é missão do delegado fazer o engajamento? Ou é missão da cooperativa? Interessante. Presenciei alguns processos eleitorais ineficazes e somente acho que esse é um tema que precisa ser revisto. Hoje ele precisa ter um amadurecimento enorme, mas mesmo assim, mesmo com o amadurecimento, eu não acredito que o regulador vá permitir que daqui a 4 anos nós tenhamos voto por delegado. E então, olhando nisso, eu acho desaconselhável a gente fazer novas eleições para delegados, ampliações e utilidade dele, porque me parece que ele, no voto digital, que é um querer do regulador, não tem por que nós continuarmos a colocar 2 carburadores num carro, sendo que daqui a pouco vai ser ignição eletrônica. Tudo bem? Um outro tema interessante é a sucessão e eleição. E falam muito em sucessão, temos aí normativas do regulador, mas eu tenho dúvidas um pouco sobre isso, mas eu queria colocar o que pode acontecer com o voto digital. Desafetos que todos nós temos, né? Eu tenho bastante, todo mundo tem um pouco, ou interesses, ou funcionários descontentes, ex-diretores, ou pessoas públicas na região, ou pessoas com muita facilidade com o meio digital, elas podem ser promovidas a presidente do conselho e seu grupo todo, tá? E aí interfere diretamente na Direx. E outra coisa, mesmo que tenha filtro, precisa ter curso superior, mas não se especifica que se o curso superior tem que ser em administração, economia e contábeis. Precisa, tá certo? Tá, mas isso é bom? Não, mas primeiro que a prerrogativa é que todo mundo vota, você tem que ser votado. Então eu posso dizer, não, então eu vou colocar um filtro, o cara tem que ser delegado antes, ou tem que ser conselho fiscal. Então tudo isso deve cair, tá certo? Como é que se vai dar publicidade à inscrição, à campanha, à lista de sócios, que é uma questão complexa. Veja, nós não temos aqui,
eu vou ser um candidato a presidente do conselho de uma cooperativa, eu sou sócio de algumas, mas vamos imaginar que eu queira, não é meu caso, mas imagina que eu queira. Eu teria que ter a lista de todos os sócios, porque veja, não tem a questão aqui de segurança de informação bancária, sigilo não tem, eu quero só a informação do sócio, eu não quero nada da conta dele. Eu quero saber aonde ele mora, o telefone, o e-mail dele, eu quero fazer minha campanha. Também queria fazer como delegado e nunca me passaram, então não existe um delegado entrando porque a situação sempre ganha. Repare então agora a lista de sócios. Será que a tua cooperativa está disposta a dar a um bate-chapa ou para um delegado que se inscreva também a lista dos sócios para que ele possa fazer sua campanha? Interessante, né? Como normatizar a campanha digital e o uso da mídia social? Porque aí entra uma questão que eu estou vendo agora, que é a questão do fake news. Nós não conseguimos controlar, isso é muito bruto e nós vendemos confiança, então muito cuidado. E tudo vai ser judicializado, em especial o que é falar mal. Ora, se eu sou governo A e o B quer entrar, ele vai falar mal do A. Isso é uma prerrogativa. Eu não vou elogiar o opositor, eu vou dar as suas negativas para eu poder alavancar sobre ela. Então eu não posso falar mal da diretoria atual ou do conselho atual, se eu quero me candidatar. Isso vai ficar muito complicado. E essa briga digital, ela ganha aspectos imagináveis, tá? Então tem um descompasso de sucessão, então nós vamos ter daqui para frente muito mais mudanças de sucessão de cooperativas, porque nós estamos lá eleitos, diferente de uma SA que nós estamos lá porque nós temos o direito pelo voto, nós temos sócios, nós somos patrimônio, nós temos o direito de estar ali votando, e os dois demais talvez nem votem, e os clientes são apenas clientes, não são sócios, diferente da nossa estrutura. Então, pode haver perda de confiança e fuga de captações, de capital social, e tudo isso interfere no nosso modelo de negócio, na nossa liquidez. E nas mudanças de política de curto, médio e longo prazo vão ser muito mais comuns, que é péssimo, porque eu preciso ter um projeto de longo prazo, de 5, 10 anos, e isso pode ficar pelo caminho se entrar uma outra chapa que pensa diferente, como nós já vemos nos nossos exemplos políticos. Acabando o aspecto de liderança, nesse novo olhar, nós vamos ver como é que engajar os usuários que não são adeptos da tecnologia, que são grandes formadores de opiniões, pessoas mais idosas ou que moram em região que não tem acesso. Como é que você vai fazer para que eles votem, né? E aí, cuidar um pouquinho, porque nós temos bandeiras que já têm sua própria conta digital. E eles são votadores, eles são sócios, eles podem votar. E eles originalmente fazem comunidade e fórum, incentivada por nós. Então uma comunidade em um fórum desse pode ter um volume e tamanho e leva a cooperativa. Então são coisas novas que nós temos que pensar. E nós temos sócios cada vez mais digitais. Cada vez mais tem pouca presença na agência. Eu abro a conta de um cidadão hoje, de um sócio, e talvez eu nunca mais o veja. Como é que eu faço campanha? E ele vai votar em cima dos seus critérios e daquilo que você, a situação ou oposição, passou. E eu posso ter duas situações, posso ter uma situação e duas oposições, ou três, porque todo mundo pode concorrer. E as atas formais não têm notoriedade, ou seja, nas cobranças futuras eu posso pegar o vídeo que a situação falou que ia fazer e cobrar lá uns 37 minutos daquele vídeo, pegar uma frase e pedir que você não fez, impugnar ou colocar isso no meu bate-chapa lá na frente, coisa que eu não consigo hoje, porque a ata é bem mais singela, a ata hoje física. E outra coisa, quanto mais opções de voto, que é essa transposição para o voto digital que o Banco Central está permitindo, são mais caros, mais controles e pode até haver fraudes, é notório, né? Quanto mais ramos eu tenho, mais facilidade eu tenho para ter a praga. E assim então encerramos mais um vídeo da série Os Efeitos do Voto Digital da Liderança, onde abordamos os aspectos da liderança. No próximo vídeo veremos aspectos operacionais. Muito obrigado, fique com seu Deus, até o próximo vídeo.